Olá, gente, bom dia. Estamos começando o nosso Café com o Pastor. Seja bem-vindo. Você que está chegando em mais uma manhã, mais um programa especial que com certeza Deus vai falar com você. Aliás, tema muito interessante. O dia de hoje nós vamos falar sobre maldições, altares e portais. Aliás, são três temas em um, na verdade. A gente divide, nós vamos falar sobre maldições, altares, portais. Sim, dá para falar separadamente, né, sem problema. Mas se tu juntar tudo, é um só, né? Na verdade, são os acessos do mundo espiritual. Eu acredito que, compreendendo esses acessos, nós conseguimos entender como funciona o mundo espiritual e deixamos de cometer vários erros. Porque eu percebo no discurso da igreja é que nunca foi estudado. Essas coisas que eu estou falando agora, que eu nunca aprendi. Eu não aprendi em seminário, não aprendi em escola bíblica dominical, não aprendi na igreja. Então eu aprendi na palavra de Deus, buscando com orientação. Claro que sempre tem uns mestres que nos auxiliam nisso, né, através de livros, e principalmente literatura que não é em português. Você consegue ver pessoas que avançaram num sistema diferenciado daquilo que é comum. Porque quando a gente começa a ver que Deus está usando, geralmente se tem críticas, né? Deus começa a revelar coisas e todo mundo chama de herege. Porque tudo aquilo que é mais fácil chamar de herege é aquilo que nós não entendemos do que parar, prestar atenção, e grande parte está no orgulho das pessoas. O religioso, ou aquele que é versado nas Escrituras, e a Bíblia fala, todo fariseu versado nas Escrituras, enfim, eles não conseguiram reconhecer Cristo. Então, quando você é muito versado em algo, você encaixota a tua experiência do conhecimento como a única realidade possível, você nunca consegue olhar para fora. Eu confesso que eu sofri muito quando fui estudar, Manuel. Sofri muito no estudo, porque assim, eu fiz uma graduação, depois eu fiz 3 graduações, e depois fui fazer um mestrado. E todas elas foram na área da educação, uma na área da sociologia, que é bem complexo você estudar sociologia, que ela é bem ideológica, né? Falando como um cristão, é bem ideológica, mas estudar filosofia, estudei. O mais tranquilo foi a música quando eu fiz, né? Que aí a música e mesmo assim, a música em si como algo de influência, ela tem muitas coisas que você precisa saber filtrar, frequências, porque tem um discursinho também no meio cristão que música é tudo música, a música é neutra, importa quem usa. Não é nesse sentido, a música é neutra, mas não é quem usa, mas importa onde ela foi feita e como você escuta. Mas enfim, e essas coisas que vão contra as nossas crenças, que nós temos desde cedo, chocam. E no início, eu me lembro que quando eu comecei na graduação, eu já era formado em sociologia, já era formado em teologia. Aí a primeira nota que eu tirei foi a nota mais terrível, né, Manuel, na minha graduação, por causa que eu era meio fanático. Mexi aqui no cabo, tá dando um probleminha aqui, pessoal. Eu era meio fanático no meu... Aí encaixou, agora deu clique. Deu? Tava escapando daqui. Eu era meio fanático nos meus estudos, né? Porque eu fui estudando a questão militar para concursos e eu sempre queria tirar nota 10, né? Então, quando eu tirava um 9,4, quando eu tirava um 9,8, eu estava desesperado, né? Naquela questão de ser sempre... Uhum. E eu me lembro que no primeiro semestre, numa matéria em sociologia, eu tirei 6. Foi o primeiro 6 desde da minha 7ª série, né? Porque eu reprovei na 7ª série e depois nunca mais tirei menos que 8. Eu fiquei em crise. Mas eu falei coisa certa. O que aconteceu? Eu discuti teologicamente uma teoria sociológica. E contradisse com meus princípios, com o meu entendimento, o pensamento de um professor. E que isso não pode acontecer. E não né? pode acontecer. Ele não me reprovou porque eu não estava errado nas minhas argumentações, mas ele me deixou com a média mais baixa. E aquilo eu disse, meu Deus, e se eu tiro 6 no próximo? Daí eu conversando com a minha esposa, que já tinha estudado, era o meu primeiro contato. Eu estava num seminário, né? Uma faculdade teológica.
Era o meu primeiro contato estudar externamente. Eu fico assim, muito confrontando as coisas. De uma certa forma, até meio que religioso. Aí você tem que aprender a interagir com as pessoas e entender a cosmovisão de cada uma e não abrangê-la, mas saber olhar para as coisas. Aí eu comecei a aprender, Manuel. Parei de dar murro em ponta de faca, como diz, e comecei a ver e dizer, Deus, o que isso pode me beneficiar? O que tu está querendo me ensinar isso aqui? E eu aprendi muita coisa, como não fazer. Por isso que a gente sempre fala para os filhos, né? Eu disse, meu filho, mas eu não concordo. Faça o que está sendo pedido e ponto. Entendeu? Pode ser que de repente aquilo que você está estudando nunca mais você vai usar, mas faz aquele momento e deu. Mas e não só por uma busca de um canudo, vamos dizer assim, né? Não, mas por cumprir mas uma por tarefa. Cumprir a tarefa. Só que aquela tarefa, e daí uma coisa que a minha esposa falou assim, ó, sempre tu vai escrever e tu não é a tua opinião. Escreva segundo fulano. Exatamente. E isso foi um alívio para minha alma, né? Que naquele momento estava aflita por causa do cristianismo, por causa das minhas crenças. E daí eu comecei a dizer assim, não, eu vou escutar o que eles estão falando, vou ver o que é bom, vou começar a relacionar com a Bíblia e ver o que serve e não serve. Segundo fulano, é isso aqui. E daí nunca mais. Depois que eu aprendi o segundo fulano... Ficou sempre... Mas escrevi, e daí comecei a tirar notão de novo. A responsabilidade, né? Não era mais sua, era segundo. Segundo fulano. Então, assim, me deu mais busca. Por isso que hoje, sempre quando eu vou estudar, eu leio muito e eu pego muitos argumentos. Nem todas eu cito as fontes direto, né? Mas eu coloco lá numa bibliografia para você entender o que é, porque eu parafraseio, eu uso. Eu não gosto de... Citações diretas eu faço, mas eu não gosto de ser um papagaio, né? Da opinião dos outros. Tem muita gente que quer só aprender e repetir aquilo que está sendo dito. Não, eu tenho que aprender, assimilar, viver e daí colocar isso na forma. Mas é bem interessante a gente analisar esse contexto, né? De como nós estamos percebendo o que está de fora. E aí, quando vem coisas novas que estão fora da nossa caixinha do conhecimento, a gente não vai estar xingando ninguém, chamando de herege. Você consegue analisar a perspectiva e entender que não serve. Paulo, quando tentou entrar na filosofia, lá no Areópago, que ele entra e vê o altar desconhecido, e dele tenta filosofar no meio dos grandes filósofos da Grécia. Toma um laço, como diz o gaúcho, e não deu certo. Houve uma conversão em todo o pessoal. O pessoal chamou ele de louco, de pregador de deuses estrangeiros, e no final disseram para ele assim, um outro momento nós te escutaremos. E ele fez um bom discurso filosófico. Aí quando ele vai para Corinto, Manuel, ele já muda e diz assim, o meu discurso não vem de sabedoria humana, mas de demonstração do poder de Deus. Olha só que interessante. E aí ele mudou tudo. Ele disse assim, eu tentei filosofar, porque ele disse, eu me fiz de tolo para com os tolos, me fiz de louco para de qualquer modo tentar ganhar alguns. Mas ele percebeu, isso não é uma regra de fé doutrinária, que você tem que fazer de tolo para ganhar os tolos. Ele está dizendo, eu até isso fiz, mas descobri uma coisa, o Evangelho de Cristo, esse crucificado, o poder de Deus, é esse que transforma. Não é eu me fazendo de louco para ganhar os loucos, porque não vai dar certo. E tem muito pastor que até usa esse termo, e confesso que já usei, né? Que a gente tinha que usar da loucura, ou fazer conforme o pessoal está fazendo para conectar. Eu acredito que conexão existe, num certo nível. Agora, quando o impacto é o Evangelho, né? Nós precisamos conhecer as profundidades de Deus, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, que fala a respeito das coisas do Espírito, que só Deus pode revelar. Então, quando a gente ficar na superficialidade do conhecimento humano, nós vamos ter ótimos discursos, mas pouco poder e nada de transformação. Aí é que tá. Gente, interessantíssima essa introdução, e fizemos apenas partindo de um princípio de que toda a informação, ou tudo que você for estudar, pega a tua base bíblica, entendeu? E expande. E muitas vezes até confronte. Porque é importante, né? A Bíblia, ela é muito clara, né? Para que você que quer estar em Cristo, para você que está em Cristo, você tem que partir da palavra do Senhor, você tem que partir de dentro dela, você tem que conhecer, inclusive, é algo assim que volta e meia vem em Romanos na minha cabeça 12. Ele disse, rogo-vos, pois, Paulo diz, né? Bem claro, disse, não te amolde nas coisas do mundo, não fica ali, entendeu? Ou seja, para que você venha conhecer a vontade de Deus, a perfeita, a vontade de Deus, ou seja, você tem que se separar. E, obviamente, você vai muitas das vezes, né, ir para esse confronto, você vai para a palavra, você vai,
Mas você não pode estar apegado com as coisas do mundo e querer dizer assim, não, mas no mundo é isso aqui, o fulano, Beltrano. Pessoas erram, né, pastor? Pessoas erram. Com as suas teorias, com seus conhecimentos, as pessoas erram. Agora, a Bíblia não erra. A Bíblia é clara com relação a isso. Então, e é esse ponto que a gente tem que ter essa inteligência. A gente pode dialogar com qualquer pessoa. Dialogar é comum. Jesus dialogou com todos, esteve no meio de um monte de pessoas. Só que às vezes até usam esse argumento de forma errada. Jesus estava entre as prostitutas, entre os pecadores, entre os beberrões. Ele não estava entre eles. Ele se encontrava em determinado momento naquele meio, com um propósito, com uma missão. Agora, tem gente que usa esse argumento para estar todo final de semana num bar e para dizer assim, eu estou aqui para evangelizar. Eu estou evangelizando com um copinho junto aqui. Não, cerveja não se converte, querido. Não, boa. Muito legal. Gente, manda um abraço, deixa eu ver o pessoal que está aqui. Pessoal, um pouquinho para cima ali, pastor, por gentileza, pastor Heitor. Se puder, o Lander, por gentileza, lá em cima, lá um pouquinho. O pessoal tinha deixado ali, quem está com a gente aí, um pouquinho mais, para a gente enxergar lá. Enfim, você que está chegando aí, eu vi que tinha gente de Fortaleza, deixa eu ver aqui, vou passar no meu São Paulo também, né? Enfim, muita gente aí, Distrito Federal, Brasília, obrigado aí por estar junto com a gente, eu estou olhando meu celular aqui também, por isso, tá? Agora tu falou São Paulo, eu lembrei, né? Eu peguei a caneca, tomei um gole de café, me veio a memória. Obrigado, Lana. Eu tinha um colega paulista, né? E aqui no sul a gente toma café de caneca. E o paulista, na maioria deles, toma um cafezinho. Uhum. E daí um dia ele trouxe essas térmicas de café, tipo a chimarrita pro gaúcho, aquele assim, né, daquele tamanho. Só que era aquelas com rosca em cima. A nossa chimarrita tem um biquinho que você enche. E daí ele chegou assim para nós, vocês querem um café? Na cozinha, uma de vereda, como diz o gaúcho, né? Veio de caneca. Pegamos a caneca, enchemos assim, cada um de nós, acho que nós estávamos entre uns 4, 5. Acabou com o café. Enchemos a caneca de... É a primeira vez que ele estava chegando, sei lá, primeiro contato com os gaúchos, né? E daí ele pegou, acabou, não tinha mais café, ele ficou muito chateado. Mas não falou nada. Não falou nada, mas depois conversando, ele dizia assim, mas que povo mais mal educado, eu ofereço um cafezinho para eles, eles enchem uns baldes de café e me deixam sem. Ele teve que fazer mais café, mas depois ele foi entender, mais tarde era ele com caneca de café também, né? Porque ele teve que se amoldar à cultura aqui, né? Aqui a gente toma café de balde, né? Então... tem café de balde e tem agora eu lembrei do café da Cambona também. Ixi, uma delícia, boa, né? Mas enfim, nós estamos falando de café porque é o café com o pastor. Pastor, Santa Catarina, pessoal aí, de Joinville, Tocantins, Goiás, Paraíba, sejam todos bem-vindos, queridos, tá? Então compartilhe aí, já estamos com 46 pessoas, já fizemos uma boa introdução, brincadeira, trazendo conhecimento para você, mas... Tem algo, né, pastor, que nem o senhor disse antes, maldições, altares e portais, ou seja, 3 temas importantíssimos, né? E 3 temas que poucas vezes as igrejas tratam, mais aquelas realmente, né, direcionadas para a parte da libertação, que tem um conhecimento, e essa é a área, né, que hoje o senhor está trabalhando, que Deus direcionou, né? Eu acho que isso é importante também, antes da gente entrar nessa parte de maldições e altares, enfim, né? O porquê dessa ida para, ou seja, esse conhecimento para a parte da libertação, por que dessa área agora? É interessante falar sobre isso, porque há ainda uma religiosidade na mentalidade do povo, brasileiro principalmente, né? E não estou falando mal do nosso país, mas simplesmente nas crenças que são adquiridas, em que a gente não pode falar as coisas segundo um propósito e que isso não possa gerar para nós alguma renda. A maioria das pessoas pensa que nós estamos num negócio digital, tentando ganhar dinheiro em cima do povo, né? Essas expressões a gente ouve nas críticas. Não afetam, mas afetam quem lê. Porque pode me chamar de um monte de coisa, né? Inclusive de herege que me chamam na rede social. Eu não fico preocupado, porque eu vou ver quem é a pessoa. Na verdade, eu fico com um sentimento de misericórdia, né? Que Deus tenha piedade de uma vida dessa e transforme. Porque nós não podemos nos afetar com palavras daqueles que ainda não conhecem as coisas. Também não vou ficar adulando nem passando mão na cabeça. Mas agora, assim, as pessoas não conseguem compreender que nós temos um propósito de vida.
Elas pensam que tudo isso aqui se trata, Manuel, vamos vender uma Bíblia, vamos vender um e-book, vamos vender um curso, vamos vender alguma coisa. Que se você quiser comprar, isso faz parte da sua vida. É uma decisão que vai... Você só investe naquilo que você acredita. Se você não acredita, você não investe. O investimento é reconhecimento que Deus está te proporcionando isso. E olha que coisa doida, né? Qualquer coisa que no comércio se apresente de novidade, as pessoas querem comprar para ter o quê? Benefícios. Agora, no espiritual, quando Deus traz novidades do céu, ninguém quer pagar para isso. E quem não paga não assume governo, no sentido espiritual. Então, toda essa explicação é para as pessoas não pensar que nós não estamos vendendo um produto. Tá, mês que vem vai ser o quê, pastor? Mês que vem vai ser maldições, altares e portais. Tá, e o ano que vem o que o senhor vai falar? Maldições, altares e portais. Tribunal Celestial. E Tribunal Celestial. Mas por que o senhor vai falar? Tá, mas daqui 5 anos, o que o senhor vai falar? Maldições, altares e portais e Tribunal Celestial. Tá, mas vai falar isso aí a vida inteira porque isso é o reino de Deus. É uma forma de expressão de uma revelação. Se Deus disser para mim falar outra coisa, sem problema. Eu não estou aqui falando a minha vontade, mas falando as coisas de Deus. Então, assim, e cada vez que as pessoas... A gente está tocando o quê, Manuel? Nesse 0,001% do país? Vamos dizer assim, é um mínimo do mínimo. Então, assim, se a gente falar 10 anos para frente esse mesmo assunto, nós não vamos conseguir tocar em todos os brasileiros ainda. Só nesse sentido nós não vamos conseguir tocar. Então, é um assunto por propósito. Daí você perguntou, né, por que estamos falando isso? É porque Deus nos deu esse entendimento. E eu baseio muito no modelo de Jesus. Jesus, quando fala que o Espírito estava sobre ele fala sobre me ungiu para. E aí, quando ele fala a respeito do que ele ungiu, das formas era para libertar. Então, junto com a manifestação do reino de Deus, o ensino que ele tinha, Jesus tinha 5 ministérios, estava a libertação. Por que nós falamos sobre isso? Porque a gente precisa ver uma igreja liberta. Porque se você viver o evangelho, 2 aspectos que podem ser polêmicos, mas a igreja que ela fica simplesmente na unção, no ministério pastoral, eu não estou falando mal de pastor porque eu sou pastor, mas que não rompe na essência do chamado divino e fica somente no ministério pastoral, ela não conquista territórios, e principalmente territórios, não estou falando físicos, porque tem pastores que têm megas igrejas e tudo mais, falando não conquista territórios no sentido espiritual, tem uma certa dificuldade nisso. Então tem que ser apostólico e profético também. Então isso é uma essência da própria libertação, tem que estar junto o apostólico e profético. Já falei isso aqui em algum café. Então a pessoa que não consegue compreender isso vai ficar sempre limitado. Outra coisa, a igreja salvífica, a igreja da salvação, a igreja cujo ápice da vida cristã é a salvação. Então parece que tudo corrobora para ser salvo. Todo mundo que está na igreja está preocupado se vai ser salvo, se vai estar com o Senhor. Não estou menosprezando a graça de Deus, nem tampouco o seu favor salvífico sobre nós. Só que isso é o início da primeira de todas as coisas. Se não houver salvação, não tem nem diálogo entre nós. Porque nós estamos separados de Deus. Se você não for salvo, não crê e for salvo, você não consegue nem se comunicar com Deus. Porque ele não se comunica com o ímpio, num aspecto de relacionamento e de revelação. Então, o que nós precisamos entender? Uma igreja que fica focada na salvação nunca vai conseguir entender os mistérios de Deus. É como se estivesse tomando leite a vida inteira. Vai ser idoso já e no leitinho. E nunca tomou nada de substância. E aí o que acontece? A igreja ela fica muito presa nisso. Ou no salvífico, ou no ministério pastoral. O que quer dizer? São 2 coisas infantis. Início de fé. Não estou aqui criticando. Eu estou falando que é um início de fé. Toda criança, quando nasce, precisa de leite e cuidado. Então, ele quer o leitinho e quer um pastor. Um pastor que visite, um pastor que ore por ela, um pastor que unja, um pastor que esteja na porta para cumprimentar quando entra e sai, um pastor que liga, um pastor que se preocupe. Isso não é um pastor, isso é um pai. Esse não é um ministério pastoral. Isso é paternalismo. Nem paternidade, porque a paternidade vem do pai. Do aba, não na forma crítica, que às vezes eu critico que o pessoal fica só na aba e não sai de lá, né? No aba mesmo, nosso pai. Então, você precisa conhecer a paternidade, não o paternalismo. Então a igreja está viciada no leitinho espiritual e no paternalismo pastoral. E tudo isso que mexe nisso sai do conforto, Manuel. Então o que acontece? Não,
Se eu vou ter que responder aprender sobre libertação, eu vou ter que me movimentar. Eu vou ter que comer umas coisinhas mais difíceis. Vai vir o sólido, vou sair do leitinho. Ah, não quero. Eu quero um pastor que venha aqui e me liberte toda vez. Me pega no colo, põe a mão na minha cabeça, derrama o óleo sobre mim, profetize, que fala, que Deus fale com ele e ele me entregue, porque eu não quero falar. Que ore por mim, tem que ser um homem de oração, tem que ser um homem de jejum, porque eu não vou jejuar, não tenho tempo. Pastor, meu trabalho não me permite jejuar. Se eu jejuar no meu trabalho, eu desmaio, mas o pastor pode Parece pode o povo jejuar, do Egito, né? Que não queria que Deus falasse com eles, né? O dia que Deus sim. falou com eles, não, só com Moisés. Exatamente. Deus fala com o povo, ficaram morrendo de medo, assim, não. Fala tu com ele, deixa nós fora dessa. Por causa do medo. Então, assim, e o que era o povo no exército? Uma geração que morreu no deserto. Uma geração que não quer ouvir a voz de Deus e não quer se aprofundar, não quer que a nuvem de glória paire sobre o povo, vai morrer no deserto. Então, acho que eu respondi mais do que respondi, Nossa, né? você fala em resposta. Mas vá. Mandar um abraço pro pessoal de Portugal. Olha só, pessoal de Portugal. Aí, que legal. Fábio, português na área. Fábio, seja bem-vindo aí. Também, Pernambuco, né? E olha só, Verônica aqui, pastor, você é uma resposta divina de muita busca e oração. Na minha família, todas as mulheres ficaram viúvas. Avó, todas as tias, mães, cheguei até os seus vídeos. Olha só, essa é uma das respostas, pastor. Meu daquilo Deus. Que a gente tá... Não, agora quando ela falou isso aqui, chegou, me arrepiou até também, são dois. até a nuca aqui arrepiou. Meu Deus do céu. Por que disso, pastora? Essa resposta que a Verônica está falando, ou seja, essa colocação, melhor dizendo, é uma resposta. Por quê? Porque a igreja, as pessoas, muitas, aquelas... Aí o senhor disse algo assim, ó, que os segredos de Deus, aquilo que Deus tem para revelar, né, são para poucas pessoas, são para algumas. E eu já diria, somente para aquelas que querem a libertação. Querido, não tem como você buscar a Deus, ou ter uma intimidade, ou conhecer mais profundo, em águas profundas, entendeu? Se você não for liberto. E tem muita gente com medo da libertação, né, pastor? Muita gente. Por quê? Ou elas não querem sair, ou a gente sabe que é uma ação, as ações demoníacas, né, as ações malignas, a qual aprisionam essas pessoas, porque estão em cativeiros, enfim, outras situações. Mas, entretanto, existe também que entra o orgulho, entra, né, aquilo que as pessoas não querem revelar. Ah, Deus o livre. Eu chegar para o meu pastor agora aqui e dizer assim, pastor, é o seguinte, né, aconteceu tal coisa. Eu fui um homem, eu roubava, eu bebia, né, eu cheirava, será, o que for, Deus o livre eu falar isso. Meu pastor vai... excomungar. Eu ia falar isso agora. É que eu não tinha como perder essa, né? Eu acho que conectou aqui. Conectou aqui, eu ia falar isso agora. Mas pastor, as pessoas têm medo disso. As pessoas têm medo de se expor. Vamos usar agora, né? Brincadeira à parte, mas é para descontrair também, querido. As pessoas têm medo de se expor. E essa exposição tem aprisionado famílias. E gerações. Né? A falta de exposição, né? A falta de exposição tem aprisionado famílias. E aí acontece o que está acontecendo, obviamente, que pode ter ali a questão da Verônica um pouco da falta de conhecimento, porque não tiver esse acesso de conhecimento, mas em outra parte também, se tiver conhecimento, falar de altares, de portais, o que é isso? Maldições? Não, minha família não tem maldição. E tudo gente boa. E a gente se entregou para Jesus, toda a maldição ficou na cruz. Exato. Isso é uma realidade, mas a aplicação dessa realidade não é assim, não é discursiva. Ela é ativa. A manifestação das maldições, aliás, a eliminação das maldições não é discursiva, é ativa. Então você precisa entender o que Cristo fez e aplicar isso. Eu só quero falar aqui com a Verônica, né? Verônica, chama no direct, entra em contato com a equipe, alguma forma que eu quero conversar contigo. Porque essa tua história aí, eu quero entender, né, essa questão da voz disso. A Samira também de Portugal. Que legal. Olha aí, glória a Deus. Então, deixa eu só falar alguma coisa aqui antes de nós entrarmos direto nos conceitos. Eu acho que a conversa ela tem que ter essa fluência, né? Eu gosto do Café com o Pastor porque a gente começa a conversar aqui e Deus vem trazendo coisas. A gente começa num diálogo aqui e traz realidades. Olha só, a respeito da profundidade e da compreensão das coisas de Deus. João, eu já falei sobre isso aqui e sempre vou falar para que as pessoas consigam compreender. João 8:30.
João 8,30. Aqui está a câmera. João 8,30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Tá? Tem todo um discurso anterior aqui, mas o João 8,30 diz que muitos creram em Jesus. Primeira coisa, você tinha falado que era para quem crê. Então, assim, o processo de libertação é para quem crê. A gente sempre aprendeu que libertação é tirar demônio de ímpio. Uhum. E não estou dizendo que não possa ser também. Mas isso não é libertação, é expulsar demônios. Expulsar demônio é tirar demônio da vida de qualquer pessoa. Expulsar demônios. Libertação é para crente. Então só o crente pode ser liberto. Meu Deus. Então, assim, pegou essa, crente. É só o crente pode ser liberto. E o problema é que o crente acha que porque aceitou Jesus é liberto. Eita. Por favor. Seguinte, alguém anota isso, coloca ali, ó, coloca aí no chat. Libertação é só para crente. Tá, mas e quem não é crente? Não vai ser liberto. Por quê, pastor? Continuamos aqui, Vamos que lá. a Bíblia responde. Ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Aos judeus que criam nele. Tinha um monte de judeu que não cria, uns queriam matar ele, inclusive. Tá? E aí, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O povo que cria nele, Jesus dizia, se vocês permanecerem na minha palavra, no que eu estou dizendo para vocês, vocês serão discípulos. Segundo aspecto, libertação é para crente. Segundo, para discípulo. E se tu é crente e não é discípulo de Jesus? Como que você caracteriza quem é discípulo, Manuel? Quem permanece na palavra. Você pode ser crente, pode crer e não vai ser liberto. Porque daí você vai dizer assim, mas eu sou crente, pastor. Estou na igreja, creio no Senhor Jesus. Mas daí eu pergunto, você está na palavra? Você permanece na palavra dele? Porque se você não permanece na palavra dele, não vai ter libertação. E você não é discípulo. Meu Deus, como assim, professor? Eu achava que eu era discípulo. Não, o discípulo de Jesus, de novo, não é discursivo, é prático. Um discípulo não é aquele que diz, eu sou discípulo de Jesus, tá, mas o que tu faz? Que mostra isso. Ah, eu vou no domingo na igreja. Então, isso não quer dizer nada. E não estou dizendo que não é para estar. Tem que congregar, e deixar de congregar é sistema do anticristo. Tá? É pensamento do anticristo. Então, congregue. Mas isso não quer dizer que você é discípulo. Porque congregar é estar junto. Tá? Congregar é estar junto. Daí tem um aspecto de toda comunhão, mas é interessante saber disso. Vamos continuar aqui, senão eu prego outra coisa. Verdadeira. Então, se permaneceres da minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha que coisa. Então, permaneça na palavra e tu vai ser discípulo. Primeiro, tem que ser crente. Permanece na palavra e vira discípulo. E aí, quando tu for discípulo, eu estou lendo 31, João 8, 31, agora João 8, 32. E conhecereis a verdade. Então, primeiro, eu sou crente ou sou discípulo? Aí eu passo a conhecer a verdade. Tem muito crente na internet criticando, fazendo deboche do que a gente fala aqui, mas nem crente é. Nem crente é. Porque o crente se diferencia do mundo. Se tu está no mundo e professa que crê em Deus, eu tenho um recado para você. A Bíblia fala em Tiago, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Então, assim, ó, você crê que Deus existe? Até demônio, tu não está melhor que o demônio, não, querido. Então, assim, ó, eu creio em Deus, pastor. Grande coisa, o diabo também. Crê e estremece. Porque tem crente que crê, tem crente, né, entre aspas, tem pessoas que creem em Deus, mas não estremecem. Fazem tudo de errado e não tem um pingo de temor. Satanás e os seus anjos, quando Deus fala alguma coisa, ele tem que se prostrar. Uhum. Ele não chega na presença, ele não fica diante da voz de Deus sem estar prostrado. Prostrado. Todo mundo espiritual se dobra diante do Senhor. Se Deus falar, ele continua sendo o diabo, mas ele tem que se dobrar. Quando Cristo manifesta num lugar, ele tem que se dobrar. Ele não precisa sair correndo do lugar, como alguns pensam que se Deus está num lugar, os espíritos malignos vão ficar... Eles ficam ali tentando, porque sempre tem um que vai dar espaço para ele. Em meio ao povo, sempre tem alguém que vai ser um portal para que Satanás possa acessar. Ele está ao redor, buscando quem possa estragar. Mas quando Deus manifesta no lugar, no meio da sua glória, eles têm que se curvar. Eles não podem fazer nada. Mas tem crente que não se curva, que não estremece diante de Deus. Então, dizer que é crente está empatado com os demônios, com Satanás. Não tem nada de bom aí. Agora, permaneceu na palavra, virou discípulo. Agora, se é discípulo, permanecendo na palavra, vai conhecer a verdade. Sabe por que muita gente debocha e não quer saber? Porque não é discípulo.
e não chegou ao acesso da verdade. Quando você conhece a verdade, olha, crente, discípulo, conhecendo a verdade, o quarto passo, a verdade vai libertar você. Tem gente buscando libertação. Manuel, você que está nos ouvindo aqui, entra no direct. Pastor, uma oração para me libertar. Queridos, não vai acontecer. O pessoal vive me pedindo formulazinha. Eu quero uma comunidade engajada na palavra, que esteja comigo aqui, não por causa de mim, não é o Aguinaldo, é as palavras de vida que nós estamos falando. E aí as pessoas se enganjam aqui. Nós temos aí o Gênese.com, que é a nossa comunidade que a gente quer abrir, mas a maioria das pessoas estão pedindo receita. Não é receita de bolo. Eu não sou feiticeiro. Feiticeiro que diz assim, faz isso aqui, dá 7 pulinhos e vai dar certo. Rola para a direita, rola para a esquerda, joga por cima do ombro, toma um banho de pipoca e está tudo resolvido. Não, queridos, não é assim. Eu quero que você conheça, primeiro, seja crente de verdade. Segundo, seja um discípulo. Aí conheça a verdade. Quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Olha que processo poderoso isso. Pastor, mas o tema não era maldição, altares e portais. O que está falando aí? Porque se tu não entender isso aqui, tu vai achar que esses acessos do mundo espiritual... Eu vim pelos acessos. Eu estou aqui só pelos acessos. Que acesso, querido? Não, os acessos que tu vai acessar é demônio. Vai acessar e vai tomar pau do demônio. Tu vai acessar é portal maligno. Vai abrir um portal e vai vir coisa no teu quarto, vai vir coisa no teu lugar e diz assim, é Deus. E tu vai ver que não é Deus. Vamos ver como é que está esse povo aí. Maravilhoso. Gente, recém o café começou. Nem entramos no tema, 9h40. Deixa eu ver aqui. Muitos cristãos pensam que só os ímpios precisam de libertação, sendo que eles mesmos estão com uma venda nos olhos. Verdade. Né? Crente, discípulo, verdade é só então a verdade vos liberta. Exatamente. Todo esse processo, olha só esse passo a passo. Veja em qual passo você está. Veja onde é que você está. Esse passo a passo é bíblico, né? Exatamente. Não é coisa do pastor, né? Isso é importante. É bíblico. Aí é que está, né, pastor? Ele é bíblico. Obrigado, e é importantíssimo. E a partir do momento em que você começa a realmente estar dentro, né, cumprindo, não é só cumprir, é você viver. Até porque muitas vezes para ser discípulo não é da noite para o dia. Porque muita gente vive na empolgação, né? Tipo, vamos lá e tal, tamo junto, sou discípulo, anda 2, 3... Não, deixa eu só lembrar, vamos para a Bíblia, né? Para lembrar o que é ser discípulo. Quem quiser vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Exato. Então aí, começou aí. Então aqui ele está resumindo. Crentes, depois permaneça na minha palavra. Permanecer na palavra, tu vai ter que se negar a si mesmo. Pastor Heitor, puder achar o versículo para nós, esse aí? Tá em Lucas, eu não me lembrei agora aqui o endereço. Então, para complementar aqui, então, eu quero ser discípulo de Jesus. Então, bem-vindo, siga-me. Mas siga-me, antes disso tem, negue-se a si mesmo. Permanecer na palavra é uma vida de negação, porque a palavra vai confrontar você, não confortar. Ela confronta primeiro para depois trazer o conforto. Só tem conforto na palavra quem já foi confrontado por ela. E eu gosto de uma expressão, até ontem nós estávamos discipulados e o pessoal repetiu. Não é minha frase, de um apóstolo amigo nosso aí, mas ele disse o seguinte: tu quer ver como é que é, quem é discípulo, quem é ovelha e quem é lobo no meio da igreja? Confronta. Uhum. O pastor tem uma vara e um cajado. Bate com a vara. Se fizer é ovelha. Se avançar em você e fizer é lobo. E tá cheio de lobo na igreja. Que se o pastor dá uma batidinha, não usa nem o cajado, porque o cajado tinha uma função, quebrar as pernas para poder salvar. Tem crente que sai da igreja por causa da varada. E imagina se quebrasse a perna. E a expressão não é quebrar a perna no literal. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, né? Quando uma ovelha caía num buraco e ficava preso, o cajado era comprido e tinha aquela volta, o que acontecia? Às vezes ela ficava tão desesperada, ela ficava se movimentando, que o pastor não conseguia resgatar. Então o que ele fazia? Ele deslocava a perninha, né? Não quebrava, ele deslocava. Deslocava as patas até que ela não tinha mais força. Aí ele conseguia pegar com aquele gancho e levantar a ovelha e salvar. Porque a ovelha desesperada, ela não quer ser deslocada na patinha, né? Ela fica berrando ali, mas o pastor faz isso. E a vara era quando ela queria sair fora do caminho, sentava a vara. Volta para cá. Geralmente a ovelha, ela não tem ela anda em bando, ela não tem esse costume de se isolar. A ovelha que se isola é comida pelo lobo. Pronto, né? Então vai ser morta. Mas então assim, é nesse sentido
do pastoreio. O pastor, então, é alguém que vai corrigir com vara, não passar a mão na cabeça e dizer que tu é lindinho, dizer que tu... chamar de família, dizer que é meu filho na fé, coisa e tal. Não vem com essas... Eu sei que muita gente usa isso, e eu respeito quem usa isso com autenticidade e vida de Deus. Ponto. Mas tem muita gente que faz por bajulação e para poder ganhar agregados. Então, assim, um pastor de verdade, ele vai usar a vara. Se doeu, querido, dá glória, porque você está sendo ajustado. Agora, se você deu vontade de sair, por causa de uma palavra de correção, ou por causa de um deslocar da patinha, pode saber que a ovelha que não quer ser deslocada vai ficar no buraco. Se chegar um momento em que for necessário usar o cajado para deslocar a pata e você reclamar disso, vai ficar no buraco. E o buraco caracteriza um cativeiro, que é assunto que nós vamos falar aqui. E a vara é a correção para que você não caia no buraco. Então toda ovelha que não dá o balido, mas que rosna, não é ovelha. Então, ali o Lucas, e dizia a todos, né? Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de morte. Então você vai tomar a cruz, vai morrer todo dia para você mesmo e vai se negar. Você vai negar as suas vontades e vai lembrar, eu estou morto. Se você morreu em Cristo, você foi ressuscitado juntamente com Ele. O símbolo do batismo não é um banho para refrescar o crente ou uma iniciação para fazer parte da comunidade. O batismo é um símbolo de morte. Eu morri com Cristo e sou ressuscitado com Ele. Seguir Jesus, ser discípulo, é toda vez que você for, eu já morri. E aí eu vou continuar seguindo. Eu quero negar a mim mesmo. E você só pode negar a si mesmo. O negacionismo, o negar a si mesmo fora da palavra, como é que é o nome dessa... A Bíblia fala sobre isso, agora me fugiu a palavra aqui, que é as pessoas, ascetismo, né, que as pessoas ficam tentando ser piedosas por si só. É uma religião. E daí abrem mão de comida, abrem mão ficam tentando por si só progredir, fazer alguma coisa. Então, negar a si mesmo, a negação de si mesmo, matar as suas vontades sem a palavra de Deus, sem estar na verdade, vai te formar, vai inclusive chamar demônio. Não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. Tá? Olha que poderoso. Queridos, eu quero saber que você que está aí, vamos entrar no tema agora, até fazendo acho que uma breve introdução, né, pastor, sobre maldições, altares, portais, enfim, aquilo que o senhor já programou aqui. Mas antes eu quero saber você que está aí no chat, se você quer libertação. Né? Porque se você está no chat, se você está aqui, tem 67 pessoas, eu quero saber se realmente você quer libertação. Né? Se você está buscando esses quatro requisitos que a Bíblia afirma. Que a Bíblia afirma para você venha buscar, porque muitas vezes só buscar conhecimento e ficar com conhecimento e sem ter a ação, não tem efeito também. Né? Então, você quer libertação, então coloca assim, ó, libertação, quero libertação. Ou então só diz assim, ó, quero. Tá bom? Então vamos lá, quero. E também aproveita para compartilhar, né? Também. Manda para mais pessoas, sempre é importante, muita palavra derramada aqui, e as pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento. Você é um colaborador. Aí o pessoal que está em Portugal acha todos os brasileiros aí. Em Portugal, o pessoal todo fala em português. Manda para quem você puder aí, ajuda. Eu sei, eu tô ligado em Portugal. Não sei como tá difícil o evangelho por aí. Já tá virando um alvo missionário. Então, olha só. Que Deus abençoe vocês que estão aí em Portugal e que vocês sejam sal e luz nessa terra e que muitos portugueses venham ao conhecimento do evangelho através da sua vida, em nome de Jesus. Mas seja liberto para isso. Amém. Glória só. Pessoal, quero libertação. Glória a Deus. E é isso que a gente... Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do Café com o Pastor, além de conhecimento, né, é que você venha ser liberto, nós venhamos ser libertos, porque ao mesmo tempo em que a gente está aqui, querendo não, confronta também, né, pastor? Às vezes vem cada um aí que diz, meu Deus do céu. Maldições, altares e portais. Vamos começar com as maldições? Bora. Vamos lá. Então deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Hoje eu tô com a Bíblia certa, não precisou o pastor Heitor correr para buscar. Hoje eu lembrei de manhã na oração, eu tenho que descer com a minha Bíblia, senão deixa quem em cima vai ter que correr de novo lá e acabar esquecendo. Provérbios 26. Olha só o que diz no verso 2. Como ao pássaro o vaguear
como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Então, toda maldição tem uma causa. E eu já expliquei, acho que foi no café ou foi numa live, enfim. Procura por aí em algum lugar que eu expliquei exatamente o que foi o efeito da cruz. Sobre a maldição, que ele se fez maldição por nós, e eu não anulo a cruz de Cristo jamais, num aspecto do que foi. Só que já falei e expliquei que a cruz não é, acho que foi numa live, né, pessoal? Que eu falei que a cruz não era símbolo para carregar no pescoço, não é o símbolo do cristianismo, a cruz é o símbolo de maldição. Então, a cruz é para lembrar que toda a maldição que estava sobre você foi carregada sobre ele. Toda ela. Agora você precisa se apropriar disso. Então, a maldição sem causa, o que quer dizer? Já resolveu. Já foi resolvida a maldição em Cristo Jesus. Toda a maldição foi carregada nas costas dele. Quando ele chora, quando ele sua no Getsemane, gotas de sangue, era por causa do tamanho da aflição. Quando ele pede para passar o cálice, ele não estava com medo da morte. Ele estava com uma apreensão de receber todas as minhas, as tuas, a do mundo inteiro, dos que passaram, do que já foram, né, do presente e do futuro. Todo ser humano que será gerado, o pecado e as maldições foram carregadas no corpo de Cristo. Imagina... Era como se fosse um aperto no seu coração, ou sua alma, sei lá, acho que um peso. Acho que não tem como explicar isso, né, pastor? Não tem como explicar. A aflição. O tamanho da angústia que ele estava. Bom, ao ponto de chorar sangue. Suar sangue, né? Suar. Ele chegou a dizer assim: ó, estou angustiado até a morte. E ele pede socorro para os seus discípulos, dizendo assim: ó, orem comigo, por favor. 3 vezes, porque ele começa às 9 horas e vai até a meia-noite. Nos portais. Pega o mistério. Então, assim, ele pede 1 hora depois, vocês não conseguem ficar comigo nem 1 hora, e dormiram. E daí à meia-noite acontece aquele momento dele ser preso lá, né? Mas, enfim, ele está orando ali de forma cheia de angústia, né? De uma forma intensa, por causa que ele sabia que viria sobre ele todas as maldições e pecados da humanidade. Ele não estava com medo da cruz. Ele estava com medo do que ia acontecer, porque no momento em que viesse sobre ele, ele ia perder uma coisa: a comunhão com o Pai. Por alguns instantes, ele ficaria sem a comunhão com o Pai, porque Deus não pode. Os vossos pecados fazem separação entre vocês e nós, né? E Deus. Eu fiquei então, agora... Assim, perdão, pastora, mas assim, ó, eu fiquei pensando nisso que o senhor acabou de falar, eu fiquei lembrando de Adão agora, né? Adão, depois que entrou o pecado, até antes de entrar o pecado, ele tinha a comunhão com Deus, ele escutava Deus dentro dele, ou seja, tinha essa presença do Espírito. Imagina Jesus, né? Que não pecou. Ele tinha toda essa comunhão, de uma hora para ele sabia que a partir do momento que ele tomasse o pecado para si, ele ia se afastar. Deixa eu ser um pouco mais intenso aqui para você entender o sentimento. Eu já fui criança pequena. Não cresci muito, né? Não sou tão grande assim. Não podia perder a piada. Não cresci muito, né? Mas eu digo assim, ó, mas todos nós já fomos crianças. E tem um momento, sabe aquela segurança em que você está andando em determinado lugar e que você pega na mão do seu pai? Uhum. Eu tive uma experiência quando eu tinha 8 anos de eu me perder do meu pai. Imagina a angústia. Meu Deus do céu. Desespero. Então, assim... não precisa dizer que eu me perdi dentro do cemitério, então pensa, né? Mais ainda. Mais ainda, né? Vale da sombra da morte, mas agora imagina só. É você se perder, aquela angústia, e um pai saber que vai ter que largar o filho e não vai... Tu consegue... Se tu teve um pai, de fato, e que teve essa experiência, porque tem gente que passou por experiências muito negativas com o pai e não consegue entender isso. Ou às vezes em sonho mesmo, você em sonho, aquele sonho desesperador que você perdeu, alguém está procurando e você não sabe. Parecido com isso. Só que muito mais intenso. Sim. Porque havia uma comunhão direta dele, sabia, eu vou levar o pecado. Daí ele diz assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não está pedindo, ele não está falando da morte, ele não está falando do que ele tinha que fazer, ele estava falando esse cálice, de ter que ser distanciado dele por um tempo que fosse,
por causa do pecado e as maldições de toda a humanidade. Isso foi resolvido na cruz. Ele se fez maldição até o momento. E aí o que acontece? Quando tudo se cumpre, ele diz uma palavra: está pago, ou está consumado. Meu Deus. E aí, ele recebendo e aí, além de toda a opressão maligna, todo o pecado sobre ele, ele não teve a interferência de demônios agindo nele porque ele era santo. Mas a angústia, sabe aquela coisa que te deixa mal, toda a depressão, todo esse sentimento terrível que visita as pessoas, veio sobre Cristo naquele momento. E ainda 2 ladrões, um debochando, e até ali ele consegue ser Jesus, né? Um debocha e o outro assim: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, hoje mesmo estarás comigo. E o pessoal desce da cruz, fazendo toda aquela coisa. E daí ele vive, e de repente ele diz: está pago, está consumado. E entrega o seu espírito. Porque a pessoa, quando morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. E aqui, naquele momento, Jesus entrega o seu espírito. O seu corpo agora dilacerado com o pecado, não dele, dos outros. E o seu espírito entrega a Deus. Entrega a Deus é uma expressão porque vai até Deus e daí vem o destino. O que acontece com Jesus? Ele vai até as partes mais baixas da terra. Sabe o que aconteceu? O diabo vibrou. Morreu. Matei ele, consegui. Aí Jesus desce até o inferno. Cheguei. Só que ele não desce como um pecador. A morte tem que fugir dele, tem que se apresentar para ele, porque não tinha domínio sobre a morte. E aí, a morte olha assim: ele está aqui, e eu não tenho domínio sobre ele. Ele tem o poder sobre mim. E ele pega as chaves da morte. Eu que controlo a morte, não a morte que me controla. Cristo, né? E as chaves do inferno. E arrasa com o inferno. Prega aos espíritos em prisão. Tem gente que não entende essa expressão de espírito em prisão, e não vou explicar aqui. Mas ele prega o evangelho, ele arrasa com o inferno. Ele risca todo escrito de dívida, porque ele gritou lá na cruz: está pago. E não tem mais nenhuma acusação. E derrota Satanás, de uma vez por todas. E não tem mais levante maligno na pessoa de Cristo. Satanás nunca vai poder se levantar contra Cristo. Por isso, se você está em Cristo, o maligno não lhe toca. Aqueles que são do Senhor, o maligno não lhes toca. Mas você precisa estar em Cristo. Por isso que o crente precisa estar em Cristo, e não ser só crente da salvação, ou crente que vai na igreja no domingo precisa estar em Cristo. Você está sendo tocado pelo maligno, é porque você não está em Cristo. Não estou dizendo que não vai haver batalhas. Só que o problema é que as batalhas, o povo corre. Porque desconhece, tem medo. Coisas que aconteceram comigo, Manuel, tu me acompanha aqui nesse último ano, teve batalhas tão intensas que algumas pessoas já teriam saído correndo dessa cidade, teriam correndo, sumido. Mas para onde eu vou me esconder? Porque não se trata de homens ou pessoas, se trata do mundo espiritual. Mas eu lembro do Salmo 139. Se eu fizer a minha casa no mais alto, tu ali estás. Se eu for no mais profundo abismo, tu ali estás também. Para onde fugirei? Para onde me esconderei da tua face? Se tem um maligno que persegue, tem um Deus que me guarda aonde eu estiver. Uau! E isso que o senhor acabou de falar, olha só como é importante, até para você entender também. Muitas vezes as pessoas fogem dos lugares, entendeu? Que estão passando por dificuldades, estão passando, que o seu exemplo, em outro momento a gente conta, para quem não conhece, o que aconteceu com o pastor, né, há um tempo atrás, principalmente na questão do acidente, né? Acidente assim que foi, nossa, terrível. E querido, não basta, não adianta o senhor fugir. Porque Deus está contigo aonde você está, onde você estiver. Mas o inimigo está junto. Para ti tentar tirar do propósito. Te tirar do propósito. Então, se você fugir, o inimigo vai junto. Com certeza também para ti. Porque o objetivo dele é bem simples. Curto e grosso. Que nem diz o gaúcho, curto e grosso. Para quem sabe esse ditado. Mas o que a gente quer dizer? Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. Então não interessa aonde você está ou como você está. O que você precisa mais do que nunca entender
e acessar esses 4 pontos ali que o pastor falou. Ser discípulo, buscar na palavra, crer na palavra, enfim. Entendeu, querido? Mais do que nunca, para haver a libertação. E aí a questão dessa libertação, as pessoas pensam, mas eu já estou em Cristo, pastor. Tá, mas não está liberto. Então, eu não estou aqui duvidando da posição em que você se encontra. Porque a partir do momento que você crê, o Espírito Santo vem morar em você. E aí você precisa, ele vem em você. Agora você precisa estar nele. Estar nele é um processo. Agora, por que as maldições continuam nos tocando? Porque antes de você se converter, teve uma história. Antes de você se converter, teve uma história. E essa... Exatamente, por estar em Cristo que precisa de libertação. Olha ali, Verônica. Olha aí, ó, fechou mais uma chave. É isso aí. Porque eu estou em Cristo, eu preciso ser liberto. Porque eu estou nele. Então, e como que eu acesso essas situações? A maioria das pessoas não conseguem compreender. As maldições, então, que é o primeiro tópico aqui, elas acontecem não sem causa. Já foi vencido na cruz. E como é que as maldições estão atacando a nossa vida ainda? Tem um outro versículo aqui, se o pastor Heitor puder colocar para nós ali, que está em... Não está. Não, está sim, é Êxodo 25. Achei que não tinha notado. Está mais para cima aqui. Êxodo 25, olha só. Êxodo 20, verso 5. Verso 5, né? Querido, como é importante você estar aqui hoje e você estar recebendo algo precioso, precioso mesmo, entendendo esses acessos. Por que as maldições, né, estão muitas vezes na vida de cristão, né? Por mais que você aceitou a Jesus, mas ainda tem coisas que acontecem na minha vida, o porquê disso? Mas eu tenho altares na minha vida? Então, perguntas que nós queremos responder e você entendeu o porquê de tudo isso hoje. Acho que eu anotei errado. Obrigado, pastor, mas eu te dei a referência errada aqui. Era outro texto que dizia que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração. Eu anotei errado, perdão. Procura ali. Então, assim, e essas maldições, né, pastor? Obviamente, que nem o senhor disse, tudo tem uma causa. Tudo tem um começo. E é isso que é importante as pessoas perceberem. Então, assim, a maldição, ela não está relacionada a... 5,9. Eu errei longe, hein? Não, acho que eu tenho a anotação aqui. Isso, visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, né? Obrigado, Lander. Então, o que acontece aqui? A maldição, ela não vem sem causa. Ela tem alguma causa. Algo que você cometeu ou algo que é geracional. E as pessoas assim, não tem maldição hereditária, pastor. Para de falar bobagem, seu herege. Queridos, assim, existe assim, você tem que entender a lei da primeira referência. O pessoal não estuda nem, não sabe. Assim, eu não sou fã da teologia, ficar teologizando das coisas, porque tu fica muito chato, né? Tu fica meio que quase religioso, tu vira muito teólogo. Mas o pessoal não sabe nem a lei da primeira menção e quer discutir Bíblia comigo. A lei da segunda referência e várias leis de interpretação bíblica que a pessoa tem que conhecer. Qual é a primeira menção a respeito de maldição? Cri, 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 né? Fica o som dos grilos no ambiente. Qual é a primeira menção de maldição? Pecado, queda. Maldita é a terra por tua causa. Então, se o que Adão fez trouxe maldição para a terra, e todo que é nascido de mulher nesta terra tem o pecado de Adão em si, como criatura de Deus que tu me diz que não existe maldição hereditária? Agora, mas isso só como um pecado. Sim, eu não vou discutir teologia aqui, mas só para você entender, nesse preceito. Tá? Começa por aí. Então, agora, as iniquidades, olha o que está escrito ali. Tem... era... então não anotei errado, olha só. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tá? E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Outra versão vai dizer que me aborrecem. Eu gosto mais da que me aborrecem. Quem que aborrece Deus? Aquele que não cumpre aquilo que ele fala. A sua palavra.
Só que Deus vai dizer assim, aqueles que me odeiam, viu? É o ímpio. Não é conosco, não tem nada a ver conosco. Deuteronômio e Êxodo é a explicação da lei para o povo de Deus. Olha que importante isso. Então, assim, aqueles que me aborrecem, quem que aborrece a Deus? Aquele que não obedece. Aquele que não obedece o mandamento, aquilo que Deus ensinou, aborrece a ele. Aí, por causa que aborrecem ele, e a expressão visita, eu fui estudar, porque esses dias eu citei isso aí, e um hater veio dizer assim, não sabe ler Bíblia não, pastor. Não é o mal que visita, é Deus que visita a iniquidade. Deus diz assim, tá. Então, uma mesma fonte pode jorrar água doce e salgada. Aí, porque a Bíblia diz que não pode. Então, como que Deus vai abençoar e amaldiçoar? O que ele está querendo dizer é que a visitação, ou seja, aquele que me aborrece, vai sofrer a consequência da sua escolha de aborrecer. Vai abrir portais malignos e vai ter maldição na sua vida. Entendeu agora o que significa o versículo? Não é que Deus vai visitar com maldição, Deus vai amaldiçoar alguém. Ele não amaldiçoa não ninguém. Amaldiçoa. Deve ser, mas ele disse para Abraão, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Calma, queridos. Amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem ele, no sentido que Deus, eu vou liberar sobre eles alguma situação. Daí tu vai olhar para mim, eu estudo Bíblia, né? Daí já vem os versículos, aqui o Espírito Santo vai trazendo os versículos para mim te explicar. Aí tu vai dizer assim, mas Jesus amaldiçoou a figueira. Sim. Mas tinha um propósito para aquilo. Ele deu uma sentença, dizendo assim, nunca mais ninguém coma frutos de ti. E o que aconteceu? A figueira secou. Foi Jesus que secou? Não. Ela disse assim, tu vai ser infrutífera. E aí secou. O que agiu ali? Quando Jesus disse, ninguém coma frutos de ti mais. Ou seja, estou retirando de você aquilo que eu te dei. Quem veio atacar? Espíritos malignos. Secou. Aquele que aborrece a Deus, eu estou retirando aquilo que eu te dei. Tu está livre para quem? Caiu as barreiras de proteção. O que Satanás disse para Deus a respeito de Jó? Tu colocou uma cerca ao redor dele, não tem como atacar. E daí Deus disse assim, então toca nele, mas só não tira a vida. O que fez? Abriu, não vou dizer que caiu a cerca, mas abriu um portãozinho. Daí o diabo veio com tudo. O diabo está ao redor, a palavra fala em Pedro, buscando quem possa tragar, como um leão. Ao redor por quê? Porque ele não pode tocar. Aprenda isso. Ele está ao redor porque não pode tocar. Agora, o que não há maldição sem causa? Como que agora, se tu é protegido por uma cerca, né, vamos dizer assim, a SEB, que fala em Jó, de proteção, que o maligno não pode tocar, como que ele vai tocar? Quando você dá uma legalidade, uma brecha. Daí o pessoal diz assim, não existe legalidade, porque o diabo é legal, ele é ladrão, ele faz coisas sem legalidade. Não. Entenda o que é legalidade nesse aspecto. Legal é uma ação legal, é um direito, porque nosso Deus é um justo juiz, por isso que a gente fala de tribunal. Toda ação legal tem demônios monitores que ficam analisando tudo que você faz. Aí quando você quebra um princípio, um mandamento de Deus, um princípio bíblico, os demônios anotam. Olha só, ele quebrou um princípio. Quebrou um princípio, quebrou uma regra, abriu uma brecha, tem legalidade. De forma legal, ele pode ir contra você no tribunal celestial e dizer assim, não prospera. Não faz isso, porque está escrito aqui, a tua palavra diz assim, e ele quebrou. Isso é a legalidade. Ele foi legalmente apresentado diante de Deus. Porque você acha que ele pode fazer o que quer? Você pensa que o diabo pode fazer o que quer na tua vida? Não, é que o mal é assim, pastor, eles ficam me atormentando, eu não sei o que fazer, pobre de mim. Então, aí todos aqueles que falam da cruz, negam a cruz nessa expressão. O maligno não lhe toca, ponto. Mas está tocando, pastor. Então, olha aí, tem maldição aí. Mas eu não fiz nada, eu estou convertido, nasci na igreja e coisa e tal. Mas e os seus pais? E os seus avós? Tá entendendo? Pelo amor de Deus, coloca aí se tu tá entendendo, para quebrar com essa barreira de negacionismo, com essa ignorância bíblica de achar que o mundo espiritual funciona assim. E outra, por mais que você esteja dentro da Bíblia, dentro da igreja, qual a profundidade que você está em Deus? Qual é a profundidade que você está no estudo? Você é discípulo? Vamos voltar lá para o iniciozinho da nossa conversa. Voltando para o início da nossa conversa. Então, assim, não basta. E um ponto que o senhor bateu. A desobediência, ela é um ponto, não vou dizer ponto de contato, mas ela é uma brecha, ela é uma portinha, para o inimigo entrar. Sabe o que as pessoas não conseguem entender?
Jesus tinha 12. Um deles não traiu? O outro não negou? Olha o que Jesus diz: Satanás me pediu para peneirar você, Pedro, mas eu intercedi por ti. Satanás pedindo autorização para destruir Pedro. Jesus ora por ele. Por que Jesus ora por ele? Porque Pedro tinha um coração, ele era impulsivo, não era maligno. Agora, por que Jesus não teve tempo de orar por Judas? Porque Judas era maligno nos seus intentos. E olha, pelo que ele negou mesmo Jesus? Por dinheiro. Então, ele tinha um outro Deus que não era Cristo. Era Mamon. Porque a Bíblia fala que ele roubava do alforge. Ele era o tesoureiro e roubava do alforge. Quando ele critica a mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, ele poderia ser vendido por 300 dinheiros. O perfume era 1 ano de salário de um trabalhador comum. 1 ano de salário. E aí ele se queixa porque foi quebrado aos pés de Jesus. E daí o comentarista, acho que é no Evangelho de João, diz assim: não porque ele... por que não se vendeu isso e deu aos pobres? Não que ele estivesse preocupado com os pobres, mas porque ele era ladrão e botava a mão no alforje. Ele viu o valor do perfume do alabastro e calculou: meu Deus, isso é 1 ano de trabalho. Por quê? Daí ele não se aguentou e falou: para que esse desperdício? Por que não se vende aos pobres? Não se vende para dar para os pobres? Vende lá e traz aqui que eu distribuo para os pobres. Os meus bolsos. Era iníquo e desde tempo. E teve oportunidade de arrependimento e não quis. Não quis. Cada vez ele usufruiu da posição para ser beneficiado nesse pecado onde Mamon era o seu senhor. Por isso que ele não teve uma oportunidade de arrependimento. E traiu Jesus por 30 moedas de prata. E o que acontece depois disso? Eu sei que isso aqui vai dar problema, né? As pessoas vão ficar... Mas a Bíblia diz que ele é rompido ao meio. Então, antes de ele se enforcar, queridos, Judas não morreu enforcado. Não deu tempo nem de se enforcar. O diabo entrou nele e rompeu ele pelas suas entranhas. Meu Deus. Daí tu vai dizer assim: mas como assim? O diabo pode entrar em alguém? Não pode. Porque anjos caídos e Satanás é um corpo espiritual, eles têm corpo. Demônios são desincorporados. Satanás tem corpo. Mas como é que ele entrou? Para um propósito: matar, roubar e destruir. Depois que ele serviu, olha só, é assim que o diabo trabalha. Depois que Judas serviu para o seu intento, ele matou. Porque já cumpriu a função, não me serve mais para nada. Ao ponto dele se romper ao meio. Por que se romper ao meio? Se rompeu nas suas entranhas, vai dizer outro. Olha o que Jesus diz: aquele que crê em mim, no seu interior, outra versão vai dizer, do seu ventre fluirão rios de água viva. O ventre é o lugar onde comunica o espírito, aonde ele está. E dali sai vida. Aonde que Satanás rompeu? Exatamente aonde ele entrou. E o porquê? No ventre. Porque ele deixou as brechas. Porque ele simplesmente foi maligno, foi iníquo. E o que é iniquidade, então? Vamos entender o que é iniquidade. Você está entendendo aí o que eu estou falando? Você está aí ainda? Você está aí ainda? O que é iniquidade? Legal. Que bom. A iniquidade é uma soma de transgressões que não dá espaço para arrependimento. Eu vou repetir. Iniquidade é uma soma de transgressões que não dá espaço para arrependimento. E sabe o que acontece? Meu Deus. Olha só. Sabe o que acontece? Muita gente na igreja, Manuel, ouvintes, você que nos assiste, ele acha que a graça, ele está usando a graça como formulações de iniquidade. Deixa eu explicar. Tem muita gente que usa da graça para construir suas iniquidades. Em que sentido? Ele peca, e daí ele peca de novo, e daí peca de novo, assim: Deus vai me entender. Eu vivo na graça, Ele vai me perdoar, porque o sangue de Jesus é suficiente. Ele vai fazendo sempre as mesmas coisas. Mas a Bíblia fala outra coisa. Aquele que peca na mesma transgressão repetidamente não vai encontrar mais perdão, mas uma expectação de juízo. Meu Deus. Porque como se estivesse crucificando a Cristo novamente. Acho que tu não entendeu. Você vai dizer: não, pastor, não é bem assim, porque Deus perdoa quantas vezes deve perdoar o meu irmão? 70 vezes 7, no mesmo erro por dia. Então compreenda a palavra. Eu não estou dizendo que você não vai receber perdão por aquele pecado. Mas sabe o que acontece? A iniquidade, ela forma uma raiz dentro da pessoa, que é aquilo que nasce torto.
E vai crescendo torto. Vai chegar um momento em que você está pecando e você vai dizer assim, de novo esse pecado, Deus me entende. E cada vez que você diz, Deus me entende, Senhor, eu já pedi perdão. Isso é iniquidade formando na tua vida. Você para de pedir perdão. Porque tu fica tão envergonhado com a mesma repetição que você não ora mais se arrependendo ou pedindo perdão. Você simplesmente diz assim, Deus, de novo, olha como eu sou assim. Daí se maldiz. Olha só, Senhor, eu não acredito, eu sou assim, eu não presto. Estou fazendo a mesma coisa de novo. Olha que coisa triste. Senhor, tu me entende, por favor, libera o perdão aí. Isso é confissão? Não, isso é maledicência contra você mesmo. E aí a iniquidade vai se fortalecendo. Nunca vai se libertar no pecado. Porque todo pecado tem nome, tem um momento e tem uma confissão exata. Toda transgressão repetida vira iniquidade. E chega um momento em que você não consegue se libertar mais. Satanás virou iníquo. Os filhos do diabo são iníquos. Eles não conseguem sair mais das transgressão sobre transgressão. Olha que coisa e essa maldição, onde não interrompida, ela vira um altar. Aí o que vai acontecer? Né? Essa iniquidade vai ser passada de geração a geração. Se tu não organiza... Olha, antes disso aqui, preste atenção. O altar ele é construído quando? Quando a maldição não é rompida. Porque toda maldição, antes de virar um altar, vira um jugo. Tem um processo ainda. O que é o jugo? É você se sentir preso naquela coisa de novo. E daí você está no jugo. Sabe essa sensação? É a oportunidade de arrependimento. De novo, Senhor. Em vez de você maldizer, confessa, rasga o coração, pede ajuda. É um jugo sobre você. Coloca para nós ali, pastor, Isaías 10, 27. Olha só, olha só. Então, aí tu vai entender o que é o jugo, né? Maldição. A iniquidade, então, vira uma maldição. Como você já falou. Então, a maldição não tratada vira um jugo. A maldição não tratada vira... O que é iniquidade? A iniquidade é uma coisa que se enraizou. E o que tem raiz, ela vai crescendo, como uma árvore. Já ouviu falar em árvore genealógica? Que tuas raízes estejam em Cristo. Porque se estiver em Satanás, a tua árvore inteira vai beber da mesma seiva. Meu Deus, isso aqui é forte. Vou falar de novo. Que a árvore genealógica, que as tuas raízes estejam em Cristo. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita diuturnamente, pois será como árvore plantado junto às fontes de águas ou junto às ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Então, você vai perceber exatamente nesse salmo que você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Esses ribeiros de água falam das fontes intermináveis do Espírito que vão organizar você. Agora, se você está plantado em outro lugar, a tua genealogia vai ser maldita. Porque você está plantado com raiz de iniquidade, entendeu? Transgrediu tanto, virou iniquidade. Depois de virar iniquidade, o que acontece? Vira maldição. Porque a iniquidade que estava em mim, agora vai passar para a próxima geração. Não, e olha que poderoso. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Estou fazendo um estudo sobre as unções, né? Tem uma quantidade de unção aí. Jesus. Mas está entendendo isso aqui? Então, olha só, a iniquidade virou maldição. A maldição passou. E aí é um jugo, é um peso. Presta atenção. Já sentiu esse peso de coisas que você não sabe de onde veio e continua praticando e você sabe que não veio em você? Eu tenho uma lista que eu uso na libertação, bíblica, é claro, né? Não lista do Google. Que você começa a identificar quais são os pecados que te trazem as consequências. Alguém tinha perguntado ali se procrastinação era espiritual. Não só espiritual, como é um altar. Já é algo que não foi resolvido. Se tu está procrastinando, vai estudar tua genealogia. Tu vai ver que tem pessoas que nunca terminaram o que deveriam fazer. Tu vai encontrar, pode saber, isso aí é certíssimo. Então, olha só, está conseguindo compreender? Transgressão não resolvida vira iniquidade. Iniquidade
É uma raiz que cresce uma árvore torta. E aí ela se torna uma maldição. Porque essa iniquidade não foi resolvida. Ela vai passar para a tua genealogia. E daí essa maldição, se tu não resolver, ela vai virar um jugo. Porque cada vez vai ser aquele peso passando de geração para geração e você não vai conseguir compreender. E tem uma forma de quebrar o jugo, de tirar o jugo da sua vida. É pela unção. Há uma unção que vem sobre você. E aí, se tu não resolve a maldição, não quebra o jugo, então, a maldição está em você, a iniquidade, olha só que isso vai acumulando, né? Iniquidade, transgressão, iniquidade, maldição, jugo. Aí quando você caiu nesse jugo, você constrói um altar. E aí pessoas que não entendem, o altar é constituído. O que é um altar? É um memorial de invocação maligna, pela obra consciente ou inconsciente de alguém, por causa da iniquidade que carrega. Aí essas pessoas tentam resolver, às vezes, nas religiões. Elas têm esse mal-estar, preste atenção que isso aqui vira a chave. Elas têm esse mal-estar, esse jugo, e sendo crentes ou não, né, e principalmente o não crente na questão do altar, ele começa a querer resolver essas coisas. Aí você é indicado para onde? Para as trevas. Vai em tal lugar que faz assim, dá 7 pulinhos ali, entrega aquela oferta não sei aonde, vai debaixo da cachoeira não sei do que lugar, toma um banho tal de não sei do que lá e vai dar tudo certo. Pronto, altar. Altar estabelecido. E pode saber que alguém na tua geração já buscou as crendices. Ah, leva lá para... É benzer, né? Benzedeira. Para benzer, faz isso aqui. Simpatia. O que mais tem, tinha uma revista, não vou dizer o nome da revista aqui, que ela dava simpatia o tempo inteiro. Conhecida. Hoje, né, o Google te dá tudo o que você quer. Hoje em dia tem até feitiço. Ensina a fazer feitiço. Então, olha só o que está acontecendo. Aí, essa maldição, né, que agora virou um altar. Levítico 6, 12 e 13. E agora, isso que o senhor falou, pastor, infelizmente, né, pela falta de conhecimento, às vezes até dentro da própria igreja, por não tratar esses assuntos, aí você tá mal e aí tu chama lá o pastor, né? O pastor, não, é o seguinte, ora por mim, eu tô com tal coisa. Não, vamos orar. E só fica no orar. Entendeu? Tipo, não se trata a raiz, não se trata aquilo que precisa ser tratado. Aí a pessoa não consegue e ela vai fazer o quê? Chega um endemoniadozinho, não vou dizer um irmãozinho abençoadinho, né? Vou dizer um endemoniadozinho, diz, não, lá na casa tal tem o culto tal, que não é culto a Deus, mas que vai tratar sobre isso quando você está dentro do maligno, cultuando e fortalecendo mais essa raiz ainda. E se eu te contar que não é nem só fora, altares são constituídos dentro da própria igreja. Sim. Cada vez que alguém dá uma oportunidade de você pagar para receber uma bênção, altar. Dinheiro fora do propósito. Porque dízimo, ofertas e primícias não tem nada a ver com o que você vai receber. Tem a ver com o que Deus ordenou e o que Ele é e o que você se torna. Então, nem vou entrar nesse assunto. Nossa. Então, assim, o dinheiro mal investido, mal colocado, pode ser um altar maligno. E eu vou dizer, quem nunca ouviu falar do irmãozinho que ora? Eu não cobro nada, irmão, é pela graça. Mas se tu quiser deixar uma ofertinha, feitiçaria gospel. Todo pessoal que não atende, não tem, pergunta quem é o pastor, não tem pastor, é eu e Deus, eu estou aqui no meu cantinho, feiticeiro. Ah, mas ela ora e abençoa e a coisa acontece, cura, pastor, é uma irmãzinha, um irmãozinho de oração que mora, é um ermitão, vive isolado, não vai nem na igreja, tem Bíblia, tem tudo que é coisa lá, faz tudo em nome de Jesus, mas está fora do princípio. E o pior, né, pastor? Coloca a mão na cabeça ainda. Coloca a mão na cabeça. Que é outra coisa, nós não vamos entrar aqui, mas então, é terrível. Então, assim, ó, e daí o que acontece? Essas pessoas aí estão construindo altares, tá cheio, e tem gente que, o irmãozinho da revelação, adivinho, queridos, espírito de adivinhação, o homem e a mulher não dá um passo sem ir lá no irmãozinho que adivinha, quer dizer, que profetiza, né? Que profetiza, daí dá uma oferta e às vezes quer comprar o profeta. Isso aconteceu lá em Balaão. Foi pago para profetizar o que queria. Então, assim, ó, as coisas são assim no mundo espiritual, altares. E daí isso aí, o altar é um memorial que ele fica. Então, todos vocês já construíram um altar. O altar, então, é algo edificado. Tem ali o Levítico 6. Levítico 6,
12, né? Isso. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gorduras e as ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Olha só, está falando do fogo. Que fogo é esse? Quem esteve hoje pela manhã, eu falei muito sobre a questão do fogo, estudando conosco às 6h30. Está no canal aí. Nós temos que mudar a capa lá. Nós estamos estudando sobre Gênesis, né? Então hoje estamos ainda no Gênesis, no segundo estudo de Gênesis. Olha lá sobre essa questão do fogo. Você precisa aprender. Não temos que falar aqui porque lá foi 1 hora só falando sobre isso. Então, entenderam como é que é a situação do altar? E aí o que o altar faz, queridos? Juízes 6:24. Por favor, coloca ali, que daí eu já leio ali junto com o pessoal. Juízes 6:24. Acho que tem, não sei, vou ter que abrir aqui. É muito poderoso. E querido, vai interagindo com a gente, vai colocando as tuas situações aí. Juízes 6:24. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. É isso? Isso. Aí pode colocar Deus manda destruir, dá uma lidinha ali, pastor Heitor, no próximo, que ele manda destruir o altar de Baal. Mas primeiro, antes de destruir um altar, como é que tu destrói o altar? Construindo um altar maior. Maior não no sentido de tamanho, mais poderoso. Então, Deus manda destruir. Primeiro, ele edifica um altar ao Senhor. E o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está lá em Ofra. E o dia de hoje foi quando foi, não hoje, né? Mas quando foi escrito isso. Olha o que você precisa entender. O altar é um memorial. Depois de edificado, ele permanece por gerações. Quando foi escrito isso aqui, foi gerações, centenas de anos depois. E até hoje está lá. Quem contou o relato olhava para o altar. É um memorial. Quando o povo atravessa o Jordão, tiram 12 pedras no meio do Jordão, construam um altar. Será um memorial. Quando vossos filhos passarem por aqui, alguns lugares vão chamar de coluna. Aí, quando passarem por aqui, vão perguntar o que são essas pedras. E você dirá: foi o dia que Deus fez isso, isso e isso. Então, o altar é um memorial. E um altar ele tem um detalhe. Sempre tem um espírito que atende nele. Se ele é um altar para Deus, é o Espírito de Deus que vai atender nele e receber o sacrifício. O fogo incendiando ali dentro é a sua vida, né? É o Espírito de Deus queimando a sua própria entrega. Agora, e se tem outra coisa ali em cima? Vai ser um memorial para gerações. E altar tem uma situação. Maldição, ele vai até 4 gerações. E ele pode ser específico em algumas pessoas, né? O altar ele é cíclico. E ele não tem gerações que parem. Você vai pesquisar, vai indo, passou... Era o tataravô, o bisavô, o avô, a tua mãe, você, o teu filho, continua a mesma coisa. Um altar é um memorial. Ele precisa ser destruído, que ele vai sempre repetir. Olha ali, né? Já colocou ali, ó. Embaixo ali, ó. E derruba o altar de Baal, que é do teu pai. Ah, não tem altares, pastor. Não existe coisa hereditária. Deus está mandando aqui. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Ah, não. Então, desculpa, querido, a expressão, mas você é muito ignorante. Então, e ignorante não é um xingamento, não. Ignorante é uma pessoa que não quer ser revelado. Ignora as realidades de Deus. Então, tudo bem, você é ignorante, a gente não conversa mais. Pode até sair do café e não assistir. Mas agora, assim, ó, edifica e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Outra versão vai dizer que tinha uma árvore de Asherá. Tinha um altar para Baal e uma árvore de Asherá. Eu não vou dizer que essa árvore é o pinheiro que é usado no Natal. Tá? Não vou dizer isso. Não fala do Natal. Não fala do Natal, a vaca sagrada de alguns aí, né? Então, a árvore, e tinha um bosque que era plantado a Asherás, árvores para o povo adorar e ter seu bosque. Então, lá nesse bosque, eles faziam um sacrifício embaixo das árvores. Deus manda cortar as árvores e derrubar o altar. Por isso, os presentinhos. Edifica ao Senhor teu Deus o altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi. Juízes 6:26.
Derrube o altar que seu pai fez de Baal, corta o poste de Aserá. E ali poste também é uma tradução, é árvore. É a árvore de Aserá que fica no lado do altar. Sempre no lado do altar de Baal vai ter, falando espiritualmente, né, uma possibilidade de levantar, vai ter a presença de Aserá. E se você colocar a árvore dela, ainda mais. Então, tem pessoas que fazem um altar à meia-noite, no dia 25, põem comida que não tem nada a ver com a nossa prática, chamam o menino Jesus, né? Porque só o menino Jesus atende, né? Porque o meu rei dos reis, Senhor, não tem parte com esse negócio. Chama o menino Jesus e ainda põe a Aserá no lado e enche de presente. Me desenha isso. Não tem como. Me desenha isso. O que é? Um altar, porque todo altar é alimento. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes comem do altar, do que é apresentado. Então toda mesa posta é um altar, né, que pode ser santificado. E os horários que você come, você percebeu que você come ao meio-dia? Por quê? Porque meio-dia é um altar, onde você abençoa e recebe do Senhor a bênção no teu alimento. Tem várias passagens bíblicas, inclusive nas declarações proféticas. Um dia, uma fala que uma oração ali de um versículo que eu digo a respeito da bênção do alimento. O Senhor purificará a água e o meu alimento. Então, assim, você coloca na mesa, você abençoa, porque é um altar para Deus. Não é tradição. E se você não abençoa, a comida toda é consagrada e você nem sabe. A maioria das pessoas não é produzido pelo cliente, não é o teu pastor que planta o feijão e o arroz que tu come e abençoa. Vai saber de onde vem e o tipo de consagração que foi feito, principalmente no sentido de lavoura, né? Então você é consagrado à Rainha do Céu, comunidade, geralmente aqui no interior do Rio Grande do Sul, cada comunidade tem o nome de um santo. E as lavouras são consagradas a eles. E aí você põe a comida na tua mesa, no altar do meio-dia, e você está botando em cima de um altar. A tua mesa, que altar você construiu, em Cristo ou fora? Você abençoa para quê? Para ser livre disso. Então você santifica o alimento. Ah, pastor, isso é religiosidade. Tem muita gente que pensa, nem hora. Então santifique. Santifique. E aí você come bem. Já trabalhamos com libertação, Manuel, e pessoas vomitam. Eu estava falando que o corpo, existe um corpo físico e um corpo espiritual. Aquilo que você comeu consagrado vai para o teu estômago espiritual. Ai, pastor, que bobagem, me dá a base bíblica. Não dá tempo, senão não te dava. Então, assim, o que acontece? As pessoas vomitam. Eu já vi pessoas vomitando coisas estranhas. Pessoal vomitando fita. Pessoal vomitando bola de cabelo. Pessoal vomitando verme, assim. Tipo, não esses vermes que a criança às vezes tem e que saem nas fezes, geralmente, né? Mas vomitando vermes. Vomitando um monte de situação esquisita. Vomitando sangue, bolas de sangue. E tu vai dizer assim, o que é isso? Da onde estava? Não estava no estômago. Tu pode ir antes da libertação e fazer uma endoscopia, não tem nada disso. A pessoa comeu de meio-dia uma coisa, mas na hora da libertação vomita a coisa. Da onde veio isso? Tem um corpo espiritual que toda a consagração vai direto para esse estômago. Enquanto isso está ali dentro daquele estômago espiritual, está amaldiçoando tua vida. Porque foi obra de feitiçaria, foi obra de macumbaria, seja lá do que tu quiser chamar, ocultismo. Foi obras que prenderam você no mundo espiritual. E as pessoas precisam vomitar isso. E vão vomitar na libertação. E tudo aquilo que foi feito para o teu estômago, que envolveu o alimento que você ingeriu, que você comeu, vai sair. Alguém está aí ainda? Agora, pastor, isso que o senhor está falando, como é importante, porque assim, queridos, muitas vezes a gente se pergunta, mas por que eu tenho tal doença? Ou por que muitas vezes, né, tem situações que a minha mãe foi depressiva, eu sou depressivo, ou isso, enfim, tantas outras coisas. Às vezes nem a gente sabe. Ele diz, mas como é importante fazer essa investigação da tua família. Você fazer toda... Querido, se tu tem teu avô, teu bisavô ainda vivo, vai investigar. Pergunta, assim, como quem não quer nada, né? Aquela coisa assim, vozinho, né? Bisavô, vem cá, me conta como é que era isso, como é que era aquilo, o que vocês comiam, quais eram as práticas disso, as práticas daquilo. Querido, faça isso. Eu, infelizmente, não tenho mais, né? Meus avós,
gostaria de saber da parte da minha mãe. Então, meu Deus, tempo atrás eu descobri uns negócios aí, eu vou ter que ver, entende? Então, assim, como é importante? Faça isso, essa investigação, porque pode ter certeza que muitas respostas que às vezes a gente busca, né, elas não estão, você não acha porque não foi você que fez, mas geração. Uma coisa interessante de você perceber sobre as maldições, uma investigação geracional é importante, um mapeamento que a gente chama. Agora eu vou dizer para você, o Espírito Santo vai mostrar. Também. Ou você tem o Espírito Santo, tem coisas que ele vai dizer assim, aconteceu isso. Então, alguma fonte você vai ter. Deus não vai deixar com que você fique enganado por causa que os teus parentes já faleceram. Até porque você está buscando isso. Porque você está buscando. Se você quer libertação, ele vai. Para isso tem o Espírito Santo, queridos. Até porque a quebra dessas maldições, os anjos do Senhor vão nos lugares, no tempo. Porque o nosso tempo aqui, Cronos, esse aprisionamento de tempo, Cronos, ele não é algo... Ele é espiritual, mas não é algo... na parte de Deus. Deus não está preso ao tempo. Então os anjos vão lá naquela data, naquele momento que aconteceu, e aplicam o sangue de Jesus para poder eliminar o altar. Todo altar que foi construído num tempo e numa época é destruído lá mesmo onde foi feito. Deus tem poder para mandar os seus anjos a fazerem isso aí. Certo? Aí poderoso. Os altares então vão continuar edificados, e você precisa entender que aí tem vários. A gente fala sobre altar. Agora você vai entender a oração dos altares. Tem tudo aí no YouTube, feito para você, gratuito para acessar e fazer de forma caprichada, não assim, mas eu já orei por todos, eliminei todos os altares. Entenda o processo do que nós estamos falando. Aplique as coisas certas. Libertação não é brincadeira. E não é algo automático, não é uma receita de bolo, não. Então você começa a entender isso aí. O que eu estou entregando aqui para você é muito interessante. Depois do altar, se você não resolve o altar, ele vira um cativeiro. Vira o cativeiro. Olha só Jó 42:10 o que diz. Jó 42:10. Então você precisa resolver o altar, destruir o altar como foi mandado ali para Gideão. Depois que você destruiu o altar, você vai conseguir viver os propósitos de Deus, aquilo que estava sendo impedido. Agora o cativeiro, vamos usar assim bem o termo furo, é bem mais embaixo, né? O cativeiro é algo... Bem mais... Olha só. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Olha só. Eu não vou abordar muito sobre o cativeiro, mas o que é? São altares que não são resolvidos. E aí viram cativeiro. Cativeiro são dimensões espirituais de aprisionamento. Agora você vai entender o que é o portal. A gente não fala coisa desconexa aqui, queridos. A gente não está brincando de achar um monte de coisinha. Todo altar abre um portal. Todo altar abre um portal para que os espíritos malignos possam acessar. Escute isso. Deus fez portais. E o mundo espiritual se move nos portais. Sempre. Quer dizer que eles não podem atacar fora desses lugares? Não, eles podem se mover, mas eles têm que acessar esses portais. Então, nesses horários, é o momento em que se abre para eles irem, subirem ou descerem. Certo? Subirem ou descerem através dos portais. Então, é nesses horários. E daí você vai entender, e você vai pesquisar, e você vai saber que durante todos os portais tem sacrifício maligno no altar, para que os espíritos malignos tenham a legalidade e possam estar nessa terra. Porque nenhum espírito maligno pode estar aqui ou agir na vida de alguém sem que haja um portal. Isso você precisa aprender. Então, não, mas os demônios estão voando ao nosso redor aqui. Queridos, eles podem estar voando ao teu redor, sim. Podem estar voando ao nosso redor. Esperando o portal abrir para entrar. Esperando a legalidade. Exatamente. Para que possam entrar. Então, porque você consegue ver eles, então como é que tu diz que eles estão voando ao teu redor? Mas eles estão. Mas agora, como que eles vão acessar? Um portal. Está entendendo? Um portal. As coisas de Deus são da mesma forma, são portais. Então, o altar abre portal. O que é o cativeiro? É um portal maligno, que é aberto pela continuidade de um altar. E aí é um aprisionamento, onde as pessoas entram e tem vários sintomas de coisas que as pessoas não conseguem se libertar. Fazem terapia, vão no
psiquiatra, no psicólogo, coisas assim terríveis, e cada vez se afunda mais. E às vezes já conheci pessoas que morreram com essa situação. Não conheci pessoas que tiveram entes queridos, perderam entes queridos por essa situação. Por exemplo, ao nível até do suicídio. Eu conheci pessoas cristãs que se suicidaram por um nível profundo de cativeiro. E ninguém sabia dizer o que estava acontecendo, nem eu. Eu já era pastor na época. Então, tu é aprisionado de tal forma. E aí, a pessoa ainda... O que aconteceu? A mãe teve a mesma situação. E teve um antecessor com a mesma situação, com o mesmo problema. E aí? Não é um altar? É um altar. A pessoa que cometeu o suicídio não apenas estava no altar, mas não conseguia se livrar mais daquilo e entra num cativeiro. E aí o que acontece? Cativeiro aprisionam pessoas até a morte. Olha como a coisa é séria. Então os portais são abertos para você compreender isso. Porque o inimigo ele se alimenta daquilo, né, pastor? Ele se alimenta daquilo que você... Ele se alimenta das tuas energias, ele se alimenta de tanta coisa de você ao ponto de te sugar. Né? E você não aguentar mais tanta dor. Por que muitas vezes as pessoas, né, dizem, o depressivo, a pessoa que se suicida, e aí diz assim, a pessoa quer sair daquela dor. Ela diz, ela sente tanta dor que ela quer sair, ela quer ter paz. Aí chega ao ponto de acontecer isso. Né? E isso, infelizmente, e é muito triste porque são poucas pessoas que têm acesso a isso. Têm acesso a essas informações. Porque não fomos criados a conhecer o mundo espiritual. E isso é mundo espiritual. E o detalhe é assim, ó, vamos dizer assim, isso aqui que eu estou passando nessa manhã aqui, eu não vi ninguém falar ainda. Nem pago. E é um básico profundo, né? É um básico profundo. Que eu vou dizer assim, ó, é um básico, mas não é básico, porque muita gente não faz ideia do que a gente está falando. Exatamente. E daí alguns pastores vão olhar assim, esse doido aí falando bobagem. Não, querido, pega isso aqui com todo o carinho do teu coração. E diz assim, eu vou me alimentar disso, eu vou para a Bíblia, eu vou pesquisar, eu vou olhar. Vou dar uma referência aqui sobre o portal. O pastor Heitor pode colocar para nós ali. João 1,51. Para você compreender. É verdade, pastor. Olha só. Gente, e como é bom ver você interagir, você entender. Porque se você está interagindo, você está entendendo. Ou você está sendo tocado, ou você está sendo mexido, está sendo incomodado. Ou que nem diz o pastor antes, a vara está pegando. Né? Se você não fugiu da live aqui, é porque você quer ser ovelha. Aleluia. E não minha, viu, querido? Não é minha ovelha, é a ovelha do Senhor Jesus. Ovelha do Senhor, exatamente. Porque a vara, na verdade, o pastor apenas só pega a vara e faz assim, porque, na verdade, a vara, o ador, ela vem da palavra do Senhor, não da palavra do pastor. Na verdade, é isso, né? João 51. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portal. Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nem vou entrar no subindo e descendo, só falar do portal. E aí, tem ou não tem? E aí o que Estevão fala lá no capítulo 7, quando está morrendo? Eis que vejo os céus abertos. Opa, céu aberto. E o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Jesus fica de pé para receber Estevão quando é martirizado. Como é que ele viu? Um portal se abriu. Apocalipse 4, o anjo viu uma porta aberta no céu. Essa aí não tem nem como dizer, né? E o anjo disse, sobe para cá. Um portal. Abraão teve uma visão, era um portal, né? Abraão, o qual da... No momento em que mostra Deus mostra para ele e disse assim, terás as estrelas sobre as estrelas. Sim. Agora lembrei das estrelas ali, né? Ele não... Cada interpretação que nós vimos, né? Mas na verdade ele foi levado para um portal para ver as estrelas, porque era meio-dia quando ele sai da tenda, né? E aí a tradição, até mesmo judaica, fala a respeito disso, que abriu-se um portal, ele foi levado em espírito para ver as estrelas. Daí Deus manda contar se ele conseguisse. Ele não consegue. Nossa. Assim será a tua descendência. Então, porque era meio-dia num desertão lá,
E a própria Bíblia vai dizer que não tinha estrela nenhuma. Apocalipse 4:1, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, a Bíblia disse. Que mais aqui? Embaixo, soube aqui, e mostrai-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha aí, então... Um café colonial, um banquete. Para quem não é do sul, não sei como é que funciona aí, mas o nosso café colonial aqui no sul, meu Deus. Banquete. Pastor, portais, ok. Maldições, jugo, né? Altares, cativeiro. Abre-se portais. Quem entra por esses portais? Como? Quem entra por esses portais? O senhor falou sim que são que há aqueles que quem entra pelos portais, que é o inimigo, né? Que quer sugar ao ponto. Mas na verdade, assim, a pergunta acho que não é nem quem entra por eles. O que acontece, eu acho que nesses portais é mais importante para a gente entender, né? Aqui tem um lugar que se abre. Por que eu não tinha entendido a tua pergunta, mas deixa eu organizar aqui o raciocínio. Por que nós temos que conhecer portais e orar nos portais? O portal não tem nada a ver com a tua salvação, não tem nada a ver com outras coisas. Se você não orar no portal, tá tudo bem, tu tá de bem com o Senhor Jesus, ele não vai deixar de te ouvir, porque você não orou no portal. O portal é uma ocupação, é uma posição que nós devemos tomar. Jesus orou nos portais, isso já basta. Por que ele orava nos portais? Porque quando aquela parte lá acho que é Ezequiel, às vezes me foge dos versículos, queridos, que diz assim, busquei um homem que estivesse na brecha por essa cidade. Jesus não estava procurando alguém que fechasse o muro. Ele não estava procurando alguém um pedreiro que tapasse um buraco. Ele estava falando assim, no lugar de intercessão. Eu procurei alguém que estivesse na brecha. Ou seja, durante os portais. Quanto mais a igreja orar nos portais, ele impede o acesso maligno. Todo portal tem um sacrifício maligno acontecendo. Às 6 da manhã, não se engane, tem gente sacrificando. Às 9 da manhã, não se engane, tem gente sacrificando. Maligno, no ocultismo. Meio-dia, gente sacrificando. 3 da tarde, gente sacrificando. 6, 18 horas, gente sacrificando. 21 horas, gente sacrificando. Meia-noite, gente sacrificando. 3 da manhã, um mundaréu de gente sacrificando. Mundaréu é bem gaúcho, né? Um monte de gente sacrificando. Sabe o que quer dizer isso? Que esses altares são ocupados pelo maligno. Agora experimenta a igreja orar nos portais, fazer vigílias nos horários dos portais e simplesmente dizer, Senhor, que nenhuma atividade maligna seja concretizada, que todo altar estranho seja derrubado. Nós levantamos um altar ao Senhor e nós começamos a interceder. Todos os dias, a quantidade de crente que tem no Brasil, se fosse crente com esse conhecimento, sabe como Satanás ia agir nessa nação? Não tinha como. Não tinha como. É esse o nível que a gente precisa compreender. E aí você vai dizer assim, tá, mas a oferta não tem a ver? Tem a ver também. Numa live que nós estávamos fazendo aqui, acho que era David o nome do rapaz, assim, ele teve uma revelação na hora e disse assim, pastor, se a igreja entendesse os portais e ofertasse neles de forma correta, eliminaria um monte de problema. Porque uma coisa é assim, se você for procurar alguém do ocultismo, você vai ter que levar um sacrifício, preste atenção. Ou uma penosa ali, né? Uma galinha, um bode, ou um animal. Isso acontece. Isso tem um custo, vai comprar para ver. O mais baratinho é galinha, mas tem que comprar. Aí tem mais o sistema o ritual de outras coisas que se pede também. Tudo do seu bolso. E aí tem mais a oferta para que algo aconteça. Você paga para que algo aconteça. E mais o dinheiro para o sacerdote que está fazendo o trabalho. E não é barato. Não é barato porque, como o pastor já foi das trevas? Não, queridos. Mas eu já tive, olha que coisa estranha. Eu já tive orando numa casa que estava com manifestação demoníaca. A gente fez lá, fez a libertação. E depois que, na época do talão de cheque ainda, depois que a gente orou, libertou, achamos um monte de ponto de contato. Era um problema com a filha do casal, que era adolescente. Achamos um monte de coisa no quarto da menina, sem conhecer. A gente ia orando e Deus ia mostrando para nós. E daí, no final, que nós terminamos, eu
tiramos uma sacola de coisas que eu disse assim, agora a senhora queima isso aqui, que isso aqui é o problema. A menina não conseguia dormir, via vulto, um monte de coisa terrível acontecendo. E daí ela chegou assim, aquele dia eu me senti um idiota, né? Porque a gente quer ajudar as pessoas, não era uma pessoa crente, por isso que eu digo assim, a gente não é caçador de fantasma, né? Daí o que aconteceu, ela puxou o talão e disse assim, pastor, quanto que vai custar esse seu trabalho? Eu disse assim, como assim? Não, porque semana passada o pessoal da determinada religião teve aí e me cobrou um salário. Quanto que vai custar? Queridos, isso foi em 2011. Um salário para orar numa casa. E na época não era orar, né? Eu vou dizer aqui, o pessoal da determinada religião foi lá. E daí não resolveu, na outra semana me chamaram. E agora queriam saber quanto que eu ia cobrar. Então o pessoal paga caro para os sacerdotes do inferno. Mas despreza o sacerdote que Deus te deu e acha que tem que fazer tudo de graça. Todo mundo que acha que sacerdote tem que trabalhar de graça, tem espírito maligno na sua vida. Busque libertação. Fica bem tranquilo que nós não vamos pedir nada aqui. Mas você está entendendo como é o mundo espiritual? Sempre tem um preço, sempre tem uma oferta, sempre tem que apresentar alguma coisa. Quando você construir altares maiores, você consegue derrubar aquilo que é feito. Fiquei sabendo de um sacrifício que a pessoa gastou o valor de um veículo, aproximadamente R$70 mil, para fazer um sacrifício para o mal, para destruir a vida de uma outra pessoa. Aí você fala num congresso ou num lugar assim, o Espírito Santo está movendo, nós precisamos fazer uma obra aqui, uma coisa que está acontecendo. Quem pode doar R$1.000, você coloca nesse lado aqui. Meu Deus, esse pastor é um mercenário, é um herege. Onde é que você viu pedir valores? Mas se o ocultismo pedir 50 mil, 100 mil, 70 mil, a pessoa nem pensa. Vai lá e faz. Isso é o mundo espiritual. E esses sacrifícios são tudo feitos em altares. E aprisionam pessoas em cativeiros. E acho que agora deu para entender. Por que a gente ora nos portais, então? Para que essas ações malignas sejam interrompidas. Só que aprenda algo. Vai ter momentos em que você vai ter que trazer uma oferta no altar. Hoje é Shavuot. A partir das 18 horas. Tem uma oportunidade tremenda de você fazer uma oferta num altar que se abre. Passamos a contagem de Homer. 50 dias, agora 49 dias, no final das 18 horas tem a viração Shavuot. Festa das primícias. Bikurim. Ou Bikurim. Então o que vai acontecer? Você tem que levar uma oferta para o Senhor. Uma primícia para entregar na mão do sacerdote. E é uma oferta de contagem. Por 50 dias você juntou esse valor para entregar, para cumprir. E o que vai acontecer? Levítico fala sobre isso. Ele vai mover essa oferta diante do Senhor. E a bênção vai cair sobre a tua casa a respeito do mês, a respeito dessa festa, a respeito disso aí. Quem faz isso? Qual é o crente que sabe isso aí? Ah, não, peraí. Como é que é? Primícia? Não sei o que é isso, pastor. Bênção? Não, eu já sou abençoado nos lugares celestiais, com toda sorte de bênção. E a chave de acesso, cadê? E o que Deus mandou fazer? E aquela parte que você já orou quando era da outra religião e dizia Pai nosso que está no céu, e fazia, mas eu não estou criticando a oração, mas estou falando da reza sem entendimento. E a palavra que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Se tem um modelo celestial de bênção, existe uma ação na terra para acessar elas. E por que a gente não acessa? Porque a gente desconhece. Acho que falei bastante já. E podemos encerrar sobre isso. Bikurim, primícias. Você quer ofertar nisso? Entrar nesse processo? Chama nós ali, a nossa equipe, que a gente vai instruir você. Inclusive tem um e-book caprichado aí para abençoar a sua vida de Shavuot, para te entender o que é essa festa, como celebrar e o que Deus tem para você. Hoje, na viração do dia, nós vamos comer comidas à base de leite. Se você tem problema de lactose, não vai poder comer, mas pode celebrar também. Faz com outro tipo de leite, enfim, celebra isso, receba isso. É algo poderoso que nós vamos falar. É um altar que vamos estar edificando, onde nós celebramos a outorga da Torá.
Mas a Torá não é coisa do Antigo Testamento, não. A Torá é a palavra, é a lei do Senhor, a palavra. A Torá dada no Sinai, certo? A Moisés. A Torá que se fez carne e se fez realidade. A palavra viva, Yeshua HaMashiach, que em João 14 diz que se fez carne. Daí nós celebramos ele. E a Torá no coração, que é a promessa de Jeremias 31. Eu tirarei as leis da tábua e colocarei no seu coração, que recebemos em Atos 2, que é conhecido como Pentecostes na palavra grega, que é o 50º dia Pentecostes, e vem disso, que é o 50º dia da contagem de Homer na festa de Shavuot. Então, a Torá esteve no Sinai e foi mostrada, a escrita. A Torá esteve na terra, vivida como realidade, cumpriu todas as coisas. Yeshua cumpriu toda a lei. Ele é a nossa Torá viva. E a Torá habita no nosso coração. Quando? Em Pentecostes, o Espírito Santo, quando recebemos. Mas isso já é consumado. Não, isso é celebrado. Porque todo ano temos a oportunidade de lembrar o mundo espiritual que isso é realidade em nós. O que foi feito no Sinai, o que foi feito na cruz, o que foi feito na vida de Jesus e o que foi feito em Pentecostes não é uma história, é uma realidade de vida. Por isso que as festas bíblicas são transformadoras e traz bênção para você. Colocamos memoriais, abrimos portais, edificamos altares, para que o mundo espiritual saiba que não é só eles não que sacrificam e fazem memoriais. Nós temos um memorial vivo que habita em nós e nos traz bênçãos sem medida. Aleluia. E como isso é importante, porque, querido, para você destruir o altar, só construindo outro altar. E aquilo que nós falamos aqui sobre Shavuot, Pentecostes, né? Como é importante você aprender sobre isso, e aprender sobre, a gente já falou, já fizemos aqui lives, tem curso, tem treinamentos, enfim, né? Fizemos imersões, calendário bíblico, calendário de Deus. Você precisa conhecer isso. Como é que você muitas vezes vai fechar ciclos que toda a tua vida você levanta ano a ano altar, altares como Natal, altares aí como Páscoa, da forma que é feito com coelhinho e ovinho, né? Altares aí como virada de ano, né? Que também é outra terrível, que te aprisiona a cada ano, te rouba tudo que você tem. Enfim, você precisa conhecer isso. Como é que você vai derrubar esses altares sem que você levante outro altar? E tem um outro altar que é muito mais poderoso, que é a palavra de Deus, e que ele te orienta. Querido, é importante que tudo aqui que foi colocado aqui, né, pastor, que você se sinta incomodado. Se você se sentiu incomodado, né, em principalmente saber assim, realmente o que eu tenho feito, o que eu fiz durante todo esse tempo, nessas festas, enfim, essas coisas, eu nunca me senti bem. Por isso que eu sempre me senti. Então, se não se sente bem, é porque você está sendo incomodado a partir de agora a mudar. E conheça. A palavra de Deus, ela não orienta. Aquilo que não está na palavra, querido, está no mundo. E a palavra fala, não te amoldeis as coisas do mundo. Enfim, né? É importantíssimo isso. Importante, tá? Então, que este café tenha sido assim prazeroso. E como disse o pessoal, forte, colonial, seja lá como for. Mas que tenha agregado muito ao conhecimento, ou aquilo que você está buscando, que é a libertação. Enfim, tem, né, o pessoal hoje foi bem interessante, porque muita gente diz que quer libertação, né, que quer, enfim, caminhar naquilo que Deus está colocando. E esses 4 pontos aí é o ponto de aquilo que o pastor falou sobre discípulos, enfim, caminhar, né? Está buscando realmente aquilo que Deus tem para você. O pessoal vai colocar o link do e-book então ali, né? E também o link aí do acesso para o pessoal conversar, quem quiser também a questão do Shavuot ali, da oferta, da primícia, né? Então fica a instrução aí para vocês. Beleza, tá bom? Então procure saber e ande naquilo que Deus já tem, já está pronto. Você já tem acesso às regiões celestiais, querido. Se você aceitou a Jesus, está em busca aí dessa parte de discípulo, ou seja, ser discípulo, você já está nas regiões celestiais, esteja lá, está acima de todas as coisas. Não perca essa oportunidade, tá bom? Pastor, ora por nós aí. Vamos orar. Fechar e encerrar este café. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos vivido assim a cada dia, Senhor, debaixo da tua revelação, pautados na tua palavra, e que nós venhamos a crescer, Senhor, a cada dia mais. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que esteve presente aqui e que eles recebam do Senhor porção dobrada de todo o tempo que investiram no aprendizado da tua palavra. E que essa palavra não fique apenas no cognitivo, mas seja uma prática e uma ação sobre cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, pastor. Até a próxima Obrigado, quinta-feira. Manel. Valeu. Queridos, e só quero lembrar aqui para finalizar, lembrando que todos os dias, segunda a sexta-feira, tem o devocional. Você que não acompanha, às 6:30 da manhã. O pastor está falando sobre um estudo fantástico, né? Ele não conseguiu sair ainda do capítulo 1 de Gênesis, tá? Então, só para avisar, já está na terceira ou quarta aula aí. Entendeu? Ele não conseguiu sair de Gênesis 1, para você ver a profundidade. Então, você que quer conhecer mais e com detalhes. Até eu ouvi hoje um comentário. Tem gente que está, como é que é? É uma nova, não seria um mestrado, eu vou usar esse termo, mas não foi bem isso, de teologia, né? Acho que alguém falou alguma coisa sobre isso, né? Então, fantástico, você não pode perder. 6:30 da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui no canal do YouTube do Pastor, 6:30 da manhã. Siga, coloca lá nas ativações, né? Ativar todas as notificações e tudo mais. Outro detalhe importante, esteja nos nossos grupos. Né? Você que não faz parte, entra ali, o pessoal está, né, dando acesso, esteja nos nossos grupos, você vai receber sempre os links das orações. E nós temos, o pastor sempre tem as orações às 6:30 da manhã e também nas segundas, terças, quintas e sextas. Quarta-feira não tem, porque o pastor tem o discipulado com a igreja lá, tá? Então, nas segundas, terças, quintas e sextas tem o Tribunal Celestial, ou seja, oração Tribunal Celestial às 6:30 da tarde. E aí, de vez em quando ali, eu acho que normalmente nas segundas, terças ou quartas-feiras ali o pastor entra no Instagram também e tem ali um ensinamento, curta também, fique junto ali no Instagram, não perca tempo, porque, querido, o nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha um conhecimento, né, sobrenatural. Vou usar esse termo assim, sobrenatural, porque a gente quer que você se liberte assim como a gente tem nos libertado também aí com a palavra do Senhor, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau.